Nós não podemos depender espiritualmente de ninguém. Será que eu e você estamos dependendo espiritualmente de alguém? Se nós estamos fazendo isso, estamos em pecado, estamos no erro. Nós temos que depender somente de Deus. Eu sou o pastor Caio, seja muito bem-vindo a mais um Manhã com Deus, em nome de Jesus. Olá, meus queridos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Gente, irmãos, amigos, amigas, meu querido e minha querida, nós não podemos terceirizar a nossa vida espiritual. O que é terceirizar, pastor? Terceirizar é eu deixar sob o controle, sobre a responsabilidade, melhor dizendo, de outra pessoa. Não é que seja pecado terceirizar, é pecado, é errado. Eu e você, a gente terceirizar a nossa vida, irmãos, espiritual. No livro de Êxodo, no capítulo 19, quando Deus começa a falar com Moisés, ele diz a Moisés o seguinte: Moisés, eu vou descer no monte Sinai. Já imaginou tamanha experiência que Moisés teve com Deus? Não só Moisés, irmão, mas como também todo aquele povo que estava ali. Tamanha experiência com Deus, tamanha oportunidade que aqueles irmãos eles tiveram, meu querido e minha querida, de aprender com Deus, de aprender com o Senhor. E às vezes nós estamos como o povo. Como assim, pastor? Deus falou com Moisés, ok? Está tudo lá em Êxodo capítulo 19, capítulo 20, capítulo 19 em diante, você vê a narrativa dessa história que eu estou contando para você. Êxodo 19. Deus disse: Moisés, eu vou descer no monte, vou falar com você, e o que eu falar para você, você vai falar para o povo. Aí a Bíblia diz que Deus disse a Moisés para dizer ao povo: Moisés, diga ao povo que se santifique. Ainda mais, diga a homem que nenhum homem é para chegar a mulher nenhuma nesse tempo de santificação. Se alguém encostar no monte, vai morrer. Se alguém encostar no monte, seja homem, seja animal, seja criança, não importa, vai morrer. Se santifique. Lave as suas roupas, se santifique ao Senhor, em nome de Jesus. E aí, irmãos, Deus ele desceu. A Bíblia diz que quando Deus desceu, houve um reboliço. Aconteceu um reboliço, começou trovões, começou raios. A terra foi ali abalada pela presença de Deus, é claro. Isso também serve até de um ensinamento para mim e para você, que é o seguinte: da mesma forma, quando Deus ele desceu naquele monte Sinai, há milhares de anos atrás, e a terra foi abalada, quando Jesus Cristo ele entra na vida de uma pessoa, quando a pessoa diz assim: não, eu tive um encontro com Deus, pastor, eu tive um encontro com Jesus, a sua vida ela também tem que ser mudada, meu irmão e minha irmã. A sua vida ela também tem que ser transformada por Deus, em nome de Jesus. Por isso que tem pessoas que aceitou Jesus, entre aspas, aceitou a Cristo em sua vida, começou a pregar, começou a evangelizar em cidades, em países, e acontece que em determinado tempo a pessoa se afastou, se desviou, abandonou Jesus. Aí a gente pode dizer assim: pastor, fulano perdeu a salvação. Não, eu creio que não. Eu creio que fulano nunca foi salvo. Mas pastor, e os milagres, e aquilo, e as libertações? Jesus Cristo disse que iriam aparecer muitos falsos profetas, que iriam fazer milagres extraordinários no fim dos tempos, para enganar as pessoas. Jesus Cristo disse também que no último dia, muitos vão chegar para Ele,
e vão dizer o que? Senhor, eu expulsei demônios no seu nome. Eu curei pessoas enfermas no seu nome. Aí Jesus Cristo vai dizer o quê? Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então, irmão, irmã, querido irmão, querida irmã, quando Deus ele desceu sobre o monte, a Bíblia diz que o povo temeu. A Bíblia diz que o povo falou exatamente assim. Êxodo capítulo 20, versículo 18 ao 21, diz que o povo disse: Moisés, em outras palavras, pelo amor de Deus, diga a Deus que ele fale somente com você. Aí você fala com a gente, porque se Deus falar com a gente vai morrer. Eu pergunto para você, será que Deus, ele queria, era o desejo, a vontade de Deus, irmão, matar aquele povo? É claro que não. Moisés até disse, o Senhor não vai matar vocês, o Senhor ele quer provar vocês. Sabe por que aquele povo não estava preparado? Porque eles já tinham se acostumado com o seguinte: nós temos Moisés. Moisés sobe o monte, fala com Deus, depois Moisés passa para nós. Precisa se preocupar, tá buscando a Deus e tá orando, a gente tem Moisés. Nós temos Moisés, não há para que preocupação. Desde o princípio foi assim. É claro que eu sei, eu tenho ciência, que eu estou falando do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento por inteiro, foi quase por inteiro assim. Deus fala com o profeta passa para o povo. Mas esse não é o padrão perfeito de Deus. Tanto é que hoje não é assim. Hoje não existe mais profetas como antigamente. Justamente porque o véu do tempo foi rasgado de cima a baixo por Jesus, e também para que não venha a haver nenhum tipo de dependência espiritual. Só que, infelizmente, muitas pessoas hoje ainda vivem em dependência espiritual. A nossa igreja aqui, a igreja qual eu sou pastor, antes da nossa igreja, era outra igreja aqui. Outro ministério, que não convém falar o nome, era outro ministério. E aconteceu que esse ministério veio a fechar. E nós abrimos uma igreja no mesmo lugar do outro ministério. Claro, mudamos o nome. E hoje é outra igreja. Hoje é a Igreja de Família Nova Aliança. Tem aqui na cidade de Pombal. Tem também na cidade de Catolé do Rocha, com meu amigo, pastor Carlos. Ele que é o pastor fundador desta igreja. E muitas pessoas que eram da antiga igreja não ficaram. E muitos, o que eles apresentaram para não ficar nesse novo ministério foi o seguinte: a igreja que eu era fechou, então eu também não vou mais para a igreja nenhuma. Aquele ministério que eu era fechou, então não vou mais para a igreja nenhuma. Você percebe como tem pessoas que são dependentes espiritualmente de ministério? Tem pessoas que são dependentes espiritualmente de pastores. Aquele pastor é o pastor da minha vida. Não é errado você amar a sua igreja, não é errado você amar o seu pastor. Mas a partir do momento que você se torna dependente, entre aspas, espiritual da sua igreja, do seu ministério, eu pergunto a vocês, também não é uma espécie de idolatria? Eu creio que sim, é uma espécie de idolatria. Se a igreja fechar, não vou mais para nenhuma igreja. Se esse pastor foi embora aqui da minha igreja, olha, eu vou sair também, porque eu só acreditava naquilo que ele falava. Qual a diferença dessa idolatria para a idolatria a santos, para a idolatria à imagem? A diferença é que não está idolatrando nem imagem, está idolatrando a pessoa ou uma placa da igreja. Irmãos, enquanto nós não dependemos espiritualmente só de Deus, nós não vamos conhecer Deus. Tem muitas pessoas que conhecem o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, o Deus da sua igreja, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da sua esposa, o Deus do seu esposo. Mas não pode dizer assim: eu conheço Ele, Ele é o meu Deus, pastor. Muitas pessoas não podem falar isso hoje. Isso é errado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 12, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Irmão, será que você não estamos dependendo espiritualmente de alguém? Será que você não estamos dependendo espiritualmente de alguém? Isso não pode acontecer. Nós temos que depender espiritualmente somente de Deus. Eu e você temos que depender espiritualmente somente do Senhor Jesus Cristo. Então busque você a Ele. Não é errado você pedir oração, aí você pode orar. A oração de um pastor, de um obreiro, de um apóstolo, nem existe apóstolo mais, mas a oração dos que se
intitulam apóstolos não é mais forte do que a sua oração. O poder da oração não está em quem ora, está em quem responde a oração, que é Deus. Então, irmão, não depende espiritualmente de ninguém, somente de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nesse momento eu quero orar juntamente com você. Feche seus olhos aonde você estiver e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Amado Senhor Deus, amado Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma segunda-feira. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Senhor Deus, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, Tu és fiel, Pai. Tu és soberano, tremendo, digno de honra, de glória, de majestade, de louvor. Senhor Deus, te agradecemos por tudo. Se nós estamos, Senhor Deus, dependendo espiritualmente de alguém, de alguma coisa, de alguma pessoa, não permita, Espírito Santo de Deus, que a gente venha depender espiritualmente somente do Senhor. Meu Deus, que a gente venha depender espiritualmente somente de Ti. Meu Deus, que a gente venha depender espiritualmente somente da Tua presença. Senhor Deus, em nossa vida, nos ajuda a ter uma experiência com o Senhor, de maneira que não venhamos depender do nosso Pai, nem da nossa igreja, nem do nosso pastor. Que nós venhamos amar todos esses, mas a nossa força venha ser o Senhor. A nossa força venha ser o Senhor. A nossa esperança, meu Deus, venha estar somente no Senhor. Nos sustenta, Senhor, diante de Ti. Nos sustenta, Senhor, diante da Tua presença. Nos sustenta em Teus braços de amor. Entregamos ao Senhor esta segunda-feira. Entregamos ao Senhor essa semana. Pedimos a Tua direção. Pedimos que o Senhor nos guie. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda. Senhor Deus, que o Senhor faça em nossa vida aquilo que só o Senhor pode fazer. Nos entregamos totalmente em Tuas mãos e pedimos a unção, o agir do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amado, amada, Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana abençoada por Deus. Creia que a presença de Deus vai adiante de você quando você está de acordo com a palavra. Que as portas estejam abertas nessa semana para a sua vida. Lembre-se, se as portas estiverem fechadas, Deus ele não saiu do controle de nada. Ele continua no controle de tudo na vida dos seus filhos, dos seus servos. Que Deus te abençoe. Um abraço do pastor Caio. Curta, comente, compartilhe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.